Olá, bem-vindo à 13ª temporada do PQU Podcast, o podcast para o psiquiatra em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Vinícius Guapo e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Você tem angústias na hora de internar um paciente? Sente tranquilidade ao indicar à família um lugar que garante tratamento de alta qualidade? Foi para resolver com excelência questões urgentes da psiquiatria que a clínica Elibré foi criada. Com gente que gosta de ciência e com gente que gosta de tratar gente. Pergunte às pessoas que já internaram, para os pacientes que já passaram por lá, ou venha você mesmo tirar suas próprias conclusões. Entre em contato pelo site elibre.com.br ou pelas nossas redes sociais. Caros e caros ouvintes, teremos no PQU Podcast mais uma entrevista. Desta vez, quem nos dá a honra de estar conosco aqui no estúdio é o professor Francisco Guimarães. O professor Francisco Guimarães graduou-se em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 1981, onde também fez residência médica de Medicina Interna. Depois fez doutorado em Farmacologia pela USP e pós-doutorado na University of Manchester, na Inglaterra, de 1989 a 1991. Atualmente é professor titular da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Trabalha com linhas de pesquisa em neuropsicofarmacologia, principalmente nos seguintes temas: canabidiol, óxido nítrico, ansiedade, glutamato, serotonina e estresse. Orientou dezenas de alunos de mestrado e doutorado, formando, sem exagero, uma geração de novos pesquisadores, dentre eles alguns psiquiatras. Eu me orgulho de ter sido um deles. O professor Francisco Guimarães tem 417 trabalhos publicados com mais de 16 mil citações, com fator H de 66. Além de pesquisador premiado e líder de um laboratório de pesquisa de renome internacional, ele é um professor nato. Seu conhecimento, sua didática e sua dedicação são admiráveis. Não foi por menos que recebeu por 5 anos consecutivos, de 19 a 24, o Prêmio Gutenberg de Melo Rocha, para melhor professor do 2º ano da disciplina de Farmacologia do curso de Medicina, aqui da Faculdade de Ribeirão Preto, da USP. E não é só isso. Além de dezenas de capítulos de livro, é coautor de vários livros técnicos, dos quais um já recomendamos para os nossos ouvintes, o Fundamentos da Psicofarmacologia. Tudo bem, Chico? Muito obrigado por ter aceito o convite para essa entrevista. Preparado? Preparado nunca, mas muito obrigado aí pelo convite. É realmente uma imensa satisfação estar aqui e além de poder falar para vocês, reencontrar amigos que a gente não via pessoalmente há tantos anos, né? Muito obrigado, Chico. Você poderia nos contar como e quando decidiu que iria fazer medicina? E quem foram as pessoas que mais o influenciaram nessa decisão? Bom, essa é uma pergunta fácil. Até os 15 anos de idade eu tinha decidido que eu ia virar químico. E aí aconteceu alguma coisa que teve uma enorme influência na minha vida, que eu fiquei diabético. E tive, assim, a sorte, né, de ser atendido pelo Dr. Henry Wolff, que era um dos melhores endocrinologistas do Rio Grande do Sul, onde eu vivia. E aquilo me impressionou muito, porque ele, até hoje, né, permanece na minha visão, assim, com aquele ideal de médico. Quer dizer, humano, com grande vivência científica, com grande preocupação pelo paciente, que examina, etc. E eu não me decidi fazer medicina para achar a cura da diabetes, imagina, não foi nada disso. Foi a impressão que esse médico deixou na minha pessoa, né? E foi muito interessante, porque ele é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Onde eu acabei cursando medicina, e no dia que eu passei no vestibular, ele parou de cobrar as consultas, né? E meio que tinha meio orgulho, assim, que eu tinha sido paciente dele, que agora era aluno dele, né? Então foi uma pessoa que teve esse impacto na minha vida, né? Legal. E o curso em si, Chico, o que você guarda de lembranças? Como foi seu curso de medicina? Olha, as minhas lembranças foram positivas, né? Acho que aquele estresse inicial, e até fazendo um parênteses, nós estamos fazendo uma reforma bastante revolucionária
no ensino da graduação aqui na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, né? E uma das novidades é a introdução de um eixo de desenvolvimento pessoal e profissional. É um eixo, não é uma disciplina, ele vai do 1º ao 6º ano, em que os alunos são acompanhados por mentores, um grupo de 8 a 10 estudantes, ao longo do curso, né? E eu sou um dos coordenadores e entusiastas com esse novo eixo, né? Exatamente para facilitar essa transição, né? Que não é uma transição fácil, porque atualmente as pessoas, né, os estudantes entram adolescentes e tem que sair adultos. Né? E adultos e com enorme responsabilidade, né, como médicos ou médicas. Isso não é trivial, né? Embora muitas faculdades tratem como algo trivial. Então, uma coisa que eu estou bastante entusiasmado no momento, trabalhando nisso, e claro, cada novo estudante que aparece, cada novo, eu sempre me lembro, né? Me vejo entrando na faculdade, etc. Naquela época não tinha coisa de recepção, etc. Olha, a sua aula começa amanhã, histologia, e estamos conversados, né? Hoje não, né? Ainda bem. Legal, que bela iniciativa. É verdade. E aí você então fez a sua residência, e como é que foi a ideia? Porque a residência é quase que um passo natural depois da formação, da formação como médico, né? Como é que foi a sua migração para a farmacologia? Então, minha trajetória, acho que como de muitas pessoas, não é exatamente linear, mas ele tem uma certa linearidade no sentido de quando eu fiz a disciplina de farmacologia, eu me apaixonei pela farmacologia, graças a duas pessoas, a 2 professores, que são meus mestres até hoje, que é a professora Lenita Vamar e o professor Flávio Fux, que eram jovens docentes e que fizeram uma revolução na disciplina de farmacologia, que era uma disciplina tradicional, com aulas teóricas e aulas práticas, e eles passaram fazer uma disciplina muito voltada para a medicina, com discussão de casos clínicos, com ida ao leito do paciente para discutir os fármacos que o paciente estava utilizando, os mecanismos desses fármacos, etc. E eu fiquei tão fascinado com aquilo que eu, ano seguinte, me tornei monitor. Eu fui monitor por 3 anos, até o 6º ano, e decidi que eu queria seguir uma carreira de farmacologia clínica. Não existia, como não existe até hoje, nenhum programa de formação de farmacologistas clínicos. Então eu pensei, não, eu vou fazer o meu próprio programa. Para ser um farmacologista clínico, eu tenho que ser um bom clínico. Esse é o meu raciocínio na época. Então eu vou fazer residência no melhor local, residência de clínica, né? Medicina interna, que chamávamos na época, que era o Hospital das Clínicas lá de Porto Alegre. Então eu fiz os 2 anos, embora tivesse assim, possibilidade de continuar no 3º ano, eu pensei, não, agora eu completei a minha formação clínica, eu preciso fazer a minha formação de farmacologia. E o melhor departamento, o melhor programa de pós-graduação de farmacologia naquela época, e até hoje, sem falsa modéstia, é exatamente o Departamento de Farmacologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. E foi quando eu vim para cá para fazer a minha formação. Aí aconteceu dessas coincidências. Quem era o coordenador do programa de pós-graduação de farmacologia aqui? O professor Frederico Greff, que eu não conhecia, né? A única pessoa que eu conhecia assim, de fama, além do Rocha Silva, que já tinha falecido, era o professor Sérgio Ferreira, porque a gente tinha estudado os trabalhos do BPF, Captopril, durante a faculdade. E a regra era que para você poder prestar a prova para ingresso no programa, você tinha que ter já um orientador que tinha te aceitado. E eu vinha lá fora, eu estava fazendo residência, eu consegui trocar plantões e tal, e vinha aqui só para prestar a prova, eu não tinha orientador. Mas o Greff, eu acho que gostou de mim, alguma coisa assim, ele disse, não, então você faz a prova e depois a gente conversa. Aí eu me tranquei no pensionato lá que eu estava, das freiras, o Vitepax, fiquei lá 2
2 dias lá trancado, estudando, porque era uma prova bastante complexa. A parte de farmacologia não tinha problema, mas tinha biofísica, cálculo de pH, de molaridade, as coisas que você tinha visto fazia vários anos. Mas aí eu fui muito bem na prova, né? Fui o primeiro lugar. Bom. E o professor Zuardi tinha recém-chegado, né, iniciando a sua carreira universitária. Ele tinha um candidato para fazer um projeto na área de psicofarmacologia clínica em colaboração com o Greff. Só que o candidato não tinha passado, felizmente. E aí o Greff, né, convenceu o Zuardi a me aceitar. Eu fui o primeiro orientado do Zuardi, né, e o Greff foi o meu co-orientador. Foi assim que eu acabei na psicofarmacologia. Nada planejado. Era o único projeto clínico com humanos que tinha no programa. Sei. Que coisa, rapaz, que coisa curiosa. Você sabe que o Greff, em conversas que tivemos, ele sempre, o que você falou de um aluno agora que está passando lá por você, que é um aluno brilhante, que é um aluno muito, muito diferente, o Greff sempre falou de você. Não, o Chico era fora da curva, o Chico não tinha como não deixar passar, deixar escapar, médico, formado, com residência, né? Então, que legal, né? Foi um encontro mesmo, né? Foi. Eu sempre tive muita sorte na vida. Você acha que é sorte, rapaz? Acho, em parte é. Depois, daqui a pouco nós vamos falar do pós-doc, aí eu vou continuar com a minha sorte. Então pronto, vamos lá. Essa era a minha pergunta mesmo, Chico, porque você, né, fez o pós-doutorado fora, na Inglaterra, numa época que isso não era tão comum, na verdade, né? Como é que foi? Qual foi o impacto, a importância dessa experiência no desenvolvimento aí da sua carreira? Bem, o departamento, naquela época, ele já tinha a política para os novos docentes de que eles deveriam ter essa vivência no exterior. Então era praticamente regra, assim, olha, entrou um novo docente, nós vamos dar uma aliviada na carga didática, etc., para ele poder ir para o exterior. E foi graças ao Greff, né? Naquela época, o meu projeto clínico, meu projeto de pesquisa era com modelos de ansiedade, testando as hipóteses que o Greff tinha levantado em relação à serotonina. Foi uma abordagem translacional que o Greff e o Zuardi começaram a fazer aqui, muito antes de aparecer essa palavra. De existir conceito. Esse conceito, né? Então, eles já faziam isso há muito tempo atrás e eu, na verdade, acho que fui aqui o primeiro a mais ou menos fazer esse link entre a pesquisa básica, as questões levantadas em pesquisa básica e vamos tentar responder numa pesquisa experimental clínica. Então, eu também tenho essa sorte de ter sido provavelmente o primeiro nessa linha aqui, né? Como estudante. E aí, claro, eu queria continuar nessa linha de serotonina e o Greff me sugeriu, né? Novamente, olha, conheço esse pesquisador que ele havia encontrado em congressos, me passou lá, quer dizer, passou algumas coisas que ele tinha escrito. Ele estava desenvolvendo, eu trabalhei muito com um modelo, o Luiz Alberto conhece muito bem isso, um modelo de simulação e falar em público como uma forma de indução de ansiedade. E esse pesquisador, que era um nome importante na pesquisa da serotonina, que era o professor John William Francis Deakin, mas chamado também de Bill Deakin, que é como eu vou chamá-lo. Então, o Bill já tinha publicações muito importantes nessa área e estava desenvolvendo um modelo de condicionamento aversivo em humanos. Então, eu fiquei muito atraído por isso, né? O Greff fez o contato inicial e aí eu escrevi, ele aceitou e fomos a minha esposa, ele conseguiu também um pós-doutoramento para minha esposa, que trabalha nessa área de farmacologia, mas uma parte um pouquinho diferente, uma parte mais ligada a neuroquímicas. Ele tinha um colega da Universidade de Manchester que trabalhava, então ela foi fazer o pós-doc lá e eu fui fazer no departamento de psiquiatria e neurociências, né? E nós tínhamos a nossa filha lá que não tinha 3 anos, né? E foi
assim, muito, muito engraçado, né? Eu me tornei muito amigo do Bill, né? Ele é uma pessoa fantástica. E trocamos cartas, não existia e-mail, né? E ele conta, né, que nós chegamos lá em janeiro, à noite, né? Por causa dos voos e tal. E ele foi nos esperar no aeroporto. Aí ele confessou muitos anos depois que quando ele estava lá esperando, né? De repente começou a meio que dar um friozinho na barriga, pensando assim, puxa, mas se ele for um psicopata, né? Aparentemente ele não era. Então, então foi muito importante na minha carreira, embora hoje eu não trabalhe mais com isso, né? Com esses modelos, alguma coisa, mas parte de condicionamento aversivo. Depois eu trouxe para cá o modelo. O próprio Luiz Roberto trabalhei com isso. Trabalhou com isso, etc. Mas isso eu não estou mais fazendo. Você diz, poxa, então não serviu para nada. Não, serviu para tudo. A vivência que eu tive de como fazer ciência. O Bill, ele tinha na sua formação, ele é um psiquiatra clínico muito bom, né? Mas ele fez uma formação pré-clínica num centro de excelência. Lá ele trabalhou com modelos animais. Então ele assim como o Greff, ele conseguia fazer essa visão integrada, né? Isso foi muito importante. Isso eu tinha visto com o Greff, com o Zuardi, reforcei com ele. Então a minha formação como pesquisador, né, teve grande influência dessas pessoas que eu já mencionei, né? E o Bill certamente foi um deles. Então foi um período de grande crescimento profissional e também, depois tem uma outra pergunta sobre isso, né? De grande crescimento pessoal, né? Chico, você poderia contar para os ouvintes do PQU Podcast algo sobre as dificuldades que você enfrentou durante esse período fora do Brasil? Porque a gente sabe que não é só alegria, né? Não é um mar de rosas. Eu reputo assim, esse período como um dos melhores anos da minha vida, da nossa vida, falando da família. Então, eu realmente, se eu pensasse em dificuldades, eu não consigo lembrar de dificuldades assim, que tenham me impactado. Agora, as dificuldades, elas existem no sentido de você está chegando num lugar novo, você tem problema com a língua, isso, por melhor que seja o seu inglês aqui, se você nunca viveu num país de língua inglesa, no meu caso, né? Você vai ter dificuldades, porque uma coisa é o inglês que você aprende na escola, ou na melhor escola, outra coisa é a hora que você chega lá e que você tem que dizer o lugar que você quer ir para o motorista do ônibus, e o sujeito não entende, aí ele responde, você não entende, etc. E isso era uma frustração minha, que depois de ter vivido 2 anos, no final, lá nos ônibus, na época, né? Você pagava, bom, até hoje, você paga pela distância que você vai, então você tem que dizer para o motorista, e não tinha cartão, aí tinha que pagar mesmo a hora que você entrava. E você tinha que dizer, olha, eu quero ir a tal lugar, né? E aí eu entrava e falava, Whittington Hospital. E o sujeito não entendia. Aí eu repetia. Mas depois de 2 anos, aí, Whittington Hospital. Yes, exato. Aí eu pagava. Mas isso era uma frustração que eu consegui superar. Então essa é a questão da língua, dos costumes. Agora a gente se adaptou rapidamente de estar longe do restante da família, né? E num primeiro momento a gente não conhecia, não tinha brasileiros onde a gente trabalhava. Frequentemente você vai para um lugar, tem vários brasileiros, né? Mas onde eu trabalhava não tinha brasileiro. E onde a Elaine trabalhava também não tinha brasileiro. Então a gente achava que nós éramos os únicos brasileiros em Manchester, né? Até que a gente descobriu uns 2, 3 meses depois que tinha uma Brazilian Society lá. E que a maior parte eram gaúchos. E alguns eu tinha até conhecido na universidade. Um deles tinha sido meu colega no 5º ano primário. Ele não lembrava de mim, mas eu lembrava dele porque o pai dele era o dono da companhia de ônibus que eu tinha que pegar. Era uma companhia bastante peculiar para ir para minha casa. Então, eu passei a jogar futebol com esse pessoal e de vez em quando eles davam um jeito lá de fazer um churrasco, porque
carne lá é um problema lá na Inglaterra, mas de vez em quando eles faziam uns churrascos lá. Então foi assim, né? Chico, então você fez parte ativa do que alguns historiadores denominam o apogeu da psicofarmacologia clínica. Esses mesmos autores agora falam de uma queda, de sua queda. Aqui não pensamos assim, mas eu queria saber suas ideias. Antes disso eu queria então reforçar, não pensamos assim mesmo, né? Nós já conversamos, o Vinícius e eu, sobre como isso inclusive tem sido usado como uma estratégia de divulgação de novos produtos. Insinuar que os produtos que nós tínhamos ou que temos, mais antigos, não são tão eficazes. Então isso é usado para marketing e lançamento de novos produtos, nem sempre tão melhores, né? Mas o que você acha dessa ascensão e queda? Você pensa assim que nós estamos vivendo uma queda, Francisco? Eu acho que nós vivemos um período de certa desilusão, mas mais relacionado à questão da indústria farmacêutica. Eu acho que o Luiz Alberto tocou nesse ponto. Eu acho que eu que vivenciei parte dessa época, bom, quando você ia nos congressos iniciais, né, aquilo era, em termos de propaganda e de financiamento, era uma coisa uma coisa impressionante. A história da psicofarmacologia é muito fascinante, porque você tem lá, praticamente num período muito curto, você saiu quase do zero para um estabelecimento de, na verdade, ainda os principais grupos ainda empregados até hoje, em termos de mecanismo, embora alguns medicamentos, ou boa parte, tenham sido substituídos por medicamentos que não trazem, ou não trouxeram grandes vantagens em termos de eficácia, mas que trazem vantagens, alguns, né, em termos vamos chamar de efetividade, no sentido de menos efeitos adversos, ou então efeitos adversos que são mais tolerados pelo paciente, e com isso aumentando a aderência. Então, mas essa primeira fase que eu não vivi, né, essa é a fase do professor Greff, foi muito fascinante, porque de repente você descobriu, e quase sempre por acaso, um acaso, né, serendipity, que chama assim, um acaso, estavam procurando aqui, mas não foi o fruto de um raciocínio, de um alvo que tem que ser atingido, etc. Entendi. Como muitas pessoas imaginam que os medicamentos são, e a maior parte atualmente são assim, mas no passado não foi assim. De repente se descobriu lá que determinada substância melhorava sintomas de psicose, né, etc. Bom, e só depois foram descobertos os potenciais mecanismos, porque nós estamos descobrindo os mecanismos até hoje, né? Mas o que foi assim no final, talvez, dos anos 60 e nos anos 70, eu costumo brincar com meus estudantes, falei, puxa, gostaria de ter sido professor naquela época, porque era tudo tão fácil, tudo tão explicado. Você, olha, isso é esquizofrenia, você podia chegar na hora, esquizofrenia, o que é? Muita dopamina. Como vocês tratariam? Aí dá um antagonista de dopamina. Puxa, como vocês são espertos, é isso mesmo. Né? Depressão, olha, falta serotonina e noradrenalina, a gente conhece aqui a sinapse, como vocês... a gente pode inibir a monamina oxidase, ou pode bloquear a recaptação, vocês são brilhantes, etc. Mas você podia explicar tudo era explicado. Hoje eu fico até, vou nessas aulas, eu falo, gente, isso aqui é importante, mas vamos deixar claro, né? Isso aqui não tem nada a ver, não é esquizofrenia, não é excesso de dopamina, etc. Então, mas isso deu origem a essas chamadas teorias clássicas da doença mental, e não o contrário, né? Você ter vamos dizer, a fisiopatologia e desenvolver um fármaco. Isso teve, eu acho que tem implicações até hoje na psicofarmacologia e medicina em geral, né? Porque, bom, a partir daí você quer investigar. Como é que você investiga? Você, em algum momento, você vai ter que utilizar modelos animais, né? Para determinadas abordagens. E como que você sabe que esses modelos são adequados, né? Bom, a gente tem vários critérios, mas o principal acaba sendo a resposta ao medicamento semelhante, ou que você imagina semelhante no animal. Então, acaba virando um círculo vicioso.
Ou seja, você acaba produzindo uma série de medicamentos que são, em termos de mecanismos, a gente pode chamar dos Me Too, né? Que eles fazem, são antagonistas de dopamina. Tá bom, agora tem vários receptores, subreceptores, estão menos anticolinérgicos e dão menos síndrome metabólica, etc. e tal, mas no frigir dos ovos eles estão mexendo lá com o sistema dopaminérgico, que a gente sabe que não é a causa da esquizofrenia, né? Nem se a esquizofrenia tem uma causa, né? Provavelmente é fruto de várias alterações. Mas, mas num certo momento também, a indústria investindo muito pesado, né? E aí foram começando a aparecer outros alvos, né? Receptor D4 de dopamina. Eu fui da época do receptor 3 de serotonina, 5-HT3. Que teve de trabalho e publicado, e assim, uma nova classe de ansiolíticos, etc. Aí chega a testar na clínica, falha. Isso, participei de vários, por exemplo, antagonistas de colicistocinina, né? Tinha um grupo canadense que mostrou que você injetava um peptídeo lá, uma parte do colicistocinina, seria o tetrapeptídeo, CC4, e você produzia ataques de pânico, né? E eu vi os filmes, ele passava os filmes, etc. Muito impressionante. Aí quando eu estava lá em Manchester, já tinha, acho que a Park Davis tinha um antagonista lá pra gente testar. E aí eles foram testar nos nossos modelos, né? E não fez nada. Eu já disse, não vai funcionar. E não funcionou, né? Então, foram vários dead ends e, de certa forma, isso foi fazendo, acho que a indústria ficando meio desiludida e investindo em cavalo vencedor, né? Vamos pegar os medicamentos que existem e vamos dar uma melhorada, etc. Então, isso acaba sendo uma limitação, né? No desenvolvimento de novas abordagens, porque a gente sabe, os medicamentos são importantes, mas tem uma boa percentagem de pacientes que não respondem, né? Ou respondem muito pouco. Então, além dos efeitos adversos, você tem esse grupo, que é um grupo que merece atenção, né? Nos últimos anos, aí já não exatamente, a minha visão, não exatamente por acaso, como no início, estão começando a surgir novas abordagens. Algumas, mas isso é um problema generalizado na medicina, essa relação da indústria farmacêutica, acho que não é da psiquiatria, toda a medicina. Você ter novidades e aí você usar o marketing, a gente sabe que a indústria gasta mais em marketing, a Big Pharma, né? Mais em marketing do que em pesquisa. Isso é dado e por que ela gasta mais em marketing que em pesquisa? Bom, no nosso regime capitalista só tem uma razão para explicar isso, que dá mais lucro investir em marketing que em pesquisa. Isso não há discussão sobre isso, né? Agora, mas tem havido avanços, né? Essas possíveis descobertas que eles chamam assim de por exemplo, fármacos não monoaminérgicos, né? Para tratamento de depressão ou psicose, né? Mas a própria ketamina, né? A história da ketamina, ela começa com modelos animais, né? E aí acho que o John Crystal lá tem ideia de testar, então foi um achado muito interessante. Agora, como que está sendo utilizado na clínica, está sendo vendido como, né, panaceia, bom, esse é outro problema, mas essa foi uma descoberta que eu reputo importante, que abriu um outro caminho, embora tem estudos mostrando que se você depleta serotonina, você não tem efeito da ketamina também. Olha só. Então a serotonina continua lá, né? Eu posso falar por exemplo, do canabidiol, que não está nesse status, mas a gente tem trabalhos pré-clínicos mostrando, por exemplo, que efeitos em modelos animais
de ansiedade, pelo menos os efeitos agudos, depende de facilitar serotonina também. Então, os sistemas estão todos ligados. Uma outra questão que eu acho que está relacionado a isso talvez uma certa um déficit nessa área de pessoas como o Bill Dick, como o Greff, que tenham essa visão mais ampla da ciência, que tem experiência clínica, mas que tem experiência com modelos animais, entende que a gente chama de modelo animal de ansiedade, como eu acabei de falar, mas quando eu estou falando de modelos animais de ansiedade, eu não acho que aquele roedor está com ansioso ou que está com transtorno, é pior ainda, né? Está com transtorno de pânico, está com ou então que aquele roedor está com depressão, ou pior ainda, foi com esquizofrenia, né? Modelos animais de psicose, né? Então, tem a ideia, talvez venha até ao encontro do que nós estávamos comentando antes do blog, né? Que o que esses modelos, na verdade, eles tentam reproduzir, lembrando que modelo não é a realidade, é uma representação da realidade, não são os transtornos. Você nunca vai conseguir ter um modelo animal de esquizofrenia. Primeiro que a esquizofrenia tem coisa bastante complexa. É um conjunto de transtornos, a gente chama de esquizofrenia. Segundo, que você tem as manifestações mais importantes da esquizofrenia, você não vai conseguir modelar nos animais. Então, o que você tem, provavelmente, são modelos que vão afetar ou estão envolvendo processos, os sistemas neurobiológicos fundamentais. Eles são tão fundamentais que eles são preservados, né, ao longo das espécies, pelo menos aquelas que não são próximas. Então, você tem, por exemplo, um substrato que produz respostas a estímulos ameaçadores, proximais, né, que no ser humano provavelmente está associado não com o transtorno de pânico, mas está associado com o ataque de pânico, que qualquer um de nós pode ter, felizmente, né, um mecanismo de defesa fundamental quando não tem nada para fazer, olha, ocorre ou luta ou fuga ou tal, etc. Então essas coisas, elas são preservadas, claro que na espécie humana provavelmente muito mais sofisticadas, com um controle, uma modulação muito maior, né? Mas o cerne está lá. Essa é a base daquilo que eu não gosto muito desse termo, mas essa é a base da chamada psiquiatria biológica, né? O que dá fundamento a toda essa pesquisa, né? E começou lá com o livro do Darwin, que é menos conhecido, mas que é tão importante quanto, né? Que é a expressão das emoções no homem e nos animais, né? Esse livro é base para a psiquiatria, né? Porque ele reconhece isso, né? Pela primeira vez, não são só as características morfológicas, também as emoções estão presentes nos animais, né? E são expressas, e existe essa relação evolutiva. E isso que a toda base de permitir a gente estudar um rato. Por que você está estudando o rato? Né? Quero saber como é que o rato reage frente a uma ameaça. Não, eu quero saber como é que o ser humano reage frente a uma ameaça, né? Mas o rato, dentro dessa base, né? Desse paradigma que sustenta toda essa pesquisa, a gente imagina que aquele substrato no rato tem alguma coisa a ver com o substrato no ser humano, né? Então, isso, eu não sei se eu não respondi a tua pergunta, mas... Não só respondeu, como deu margem a muitas outras perguntas. Eu até queria fazer alguns comentários. Bom, primeiro, começando do final, eu estava com dois na cabeça. Você que trabalha com pesquisa, com modelos animais, está mais difícil para trabalhar com modelos animais hoje em dia? Está mais complicado por conta de mais resistências e até um distanciamento dessa compreensão de que, olha, existe toda uma lógica para se trabalhar nesse modelo? Está mais difícil, num certo sentido, por aspectos que são positivos, porque a questão da ética com o uso do animal, então ele evoluiu muito, felizmente, no nosso país, né?
nesses últimos anos, mas isso acaba impondo dificuldades, não pela questão ética. Eu acho que a questão ética é fundamental, né? Mas toda vez que a gente cria uma regulação, aí a regulação às vezes é boa. O problema são os outros, como diria Sartre, né? O inferno são os outros. Quer dizer, é como que você burocratiza aquilo. Então, você lidar com essa burocracia que é complicado. Quando você regula... Não, então vamos regular, então você tem que mandar uma coisa assim, você manda um mês antes, aí falta uma vírgula, você volta, aí você vai e volta, e volta, e volta. Então, mas isso, não sei nem como resolver. Então, esse é um aspecto. Depois, existe, eu acho que um movimento mundial, assim, de diminuir o uso de animais, que é positivo, mas também, recentemente, eu vi uma discussão que me lembrou bem essa pergunta do Luiz Alberto. Foi um artigo grande que saiu lá no Reino Unido, falando que eles estão pensando, na Europa, na verdade, banir o uso chamar modelo, não é modelo, que é o chamado nado forçado. Né? Porque acho que não serve para nada, etc. E eu li a reportagem, eu falei, puxa, mas as pessoas não estão entendendo. Embora seja descrito como modelo de depressão, não é modelo de depressão. Né? Mas ele é um modelo que tem a sua utilidade. Se você utilizar, ver o modelo, né, com essa ideia de que você não está tornando o camundongo ali nos poucos minutos que ele fica tendo que nadar. Para aqueles que não conhecem o teste, ele é muito simples, né? Você põe, por exemplo, um camundongo, pode ser feito com rato, camundongo é um pouquinho diferente, mas vou dar o exemplo, camundongo é mais fácil de entender. Você põe o camundongo numa vasilha com água, e aí você simplesmente registra quanto tempo ele fica nadando vigorosamente, tentando escapar. Né? Você despreza os 2 primeiros minutos e depois você conta esse tempo de imobilidade. Né? Depois, de um certo tempo, ele vai ficar imóvel. Se você administra drogas antidepressivas tradicionais, elas aumentam o tempo que ele tenta escapar. Interpretação é uma coisa bastante complicada, mas ele tem esse valor de ser um teste rápido e que tem vários falsos negativos, vários falsos positivos. Então, ele não é um bom modelo, mas tem essa de ser fácil e que pode detectar o efeito dessas drogas. E pode também ser usado em estudos de neurobiologia, mas sempre dentro dessa visão, né? Então, me parece que a crítica diz, mas ele não é um modelo de depressão. Não, mas só gente muito naive na área que... Nunca foi. Coloca como, quando fala ali na classificação modelos de depressão, pensa que tá falando sério, né? Que a gente tá achando que aquilo é um modelo de depressão. Isso aí... Legal. Mas, infelizmente, muitos pesquisadores pensam isso, né? E aí eu queria complementar com uma pergunta. Na verdade, eu queria saber se você tem opinião sobre isso. Eu vejo, às vezes, o raciocínio nessa área indo pelo seguinte caminho. Você pega uma síndrome clínica e você tenta montar um modelo para traduzir aquela síndrome clínica. Aí você aplica uma medicação que mostre resposta naquele modelo. Porém, eventualmente, isso volta para a clínica e aquela mesma síndrome, poderia ser depressão, passa a ser, num raciocínio problemático, o que responde àquele remédio. Então, no final das contas, você já não está falando de depressão, você está falando do que responde ao modelo clínico, né? Esse é um problema, realmente? Isso é que eu acho que você tem toda a razão, essa circularidade que você tem e que é um problema, né? Enquanto a gente não entender melhor a fisiopatologia, né? Esse é o principal critério de validação do modelo e que nunca é atingido, que é o que chama de validade de construto teórico. Quer dizer, que o substrato neural que está envolvido naquele transtorno, qualquer que seja,
seja similar ao substrato neural do efeito que você está observando. Isso é o ideal que se tenta se atingir, mas que nunca vai se atingir, né? Na plenitude. Mas é um critério importante. E aí você tem modelos que têm esse critério de uma forma, vamos dizer, melhor elaborado que outros, né? Como o nado forçado. O nado forçado, em termos de construto teórico, é um desastre, né? Mas tem outros que não. E tudo também tem também tem a ver com essa visão, né? Que eu, por exemplo, trabalhei numa época aí muito depressão, etc., na parte experimental, né? Eu nunca cheguei o animal como animal com depressão, mas o que eu achava que eu estava modelando? Eu estava modelando sistemas envolvidos na resposta a estressores incontroláveis. Resiliência. Exatamente. Resiliência. Com qual visão? Dizendo que esses substratos que são fundamentais nos animais e nós, porque a gente não consegue evitar estresse, né? Uhum. Então, o estresse vai acontecer. A questão é como é que a gente lida com isso. Como é que nós sobrevivemos até hoje frente a tantos estressores, né? Nós, estou falando os animais em geral, nós também. Bom, nós temos sistemas que fazem com que a gente consiga ficar tolerante ao estresse, por exemplo. E falei, eu tenho vários pesquisadores que acham assim, bom, depressão, em parte, ela pode acontecer por falhas nesse sistema. Então, se eu estou estudando esse sistema no roedor, eu estou ganhando conhecimento de, bom, talvez esse sistema também exista no ser humano e talvez se eu ativar aqui ou diminuir aqui, etc., entendeu? Mas não achando que aquilo é depressão, porque a gente sabe, bom, estresse incontrolável não é depressão, estresse incontrolável está em tudo que é transtorno neuropsiquiátrico praticamente, né? Como um fator desencadeante ou facilitador, etc. E isso também traz essa pergunta, bom, essa classificação que a gente faz desses fármacos, né? Ela vai permanecer porque é uma coisa clássica e até hoje não surgiu. Tem algumas sociedades aí que têm proposto novas, mas eu também não fico muito satisfeito lá em termos de mecanismo, mas é um mecanismo farmacológico agudo, são inibidores de seleção de serotonina, também não quer dizer muita coisa. Sim. Então, deixa assim, mas, né, como eu estava comentando, don't get too excited, não é porque se chama antipsicótico que o uso dele é para psicose. Não, essas drogas estão mexendo com sistemas neurobiológicos que certamente não estão lá para a gente ficar psicótico, né? É um mau funcionamento. É um mau funcionamento, assim como problema. esses que estão mexendo com esses sistemas de controle de estresse, etc. Bom, não estão lá o substrato para a gente ficar depressivo. Embora até tenha uma visão evolutiva interessante de que a depressão teria algum valor evolutivo, mas isso mas é uma coisa interessante. Eu acho que um problema em geral na ciência, em cima disso, às vezes, como ciência também virou uma atividade humana, você tem muita gente fazendo ciência, muita gente vivendo de ciência, etc., qualquer atividade. Mas, às vezes, eu fico imaginando que a gente tem muitos pesquisadores, mas talvez não tanto cientistas como eu acho que a gente gostaria de ter. E aí, assim, como que eu vejo essa diferença, né? O pesquisador é o sujeito que fica vendo ali a folhinha, o ramo. Ele fica ali, estou estudando papel da serotonina no núcleo tal, etc. Bom, tem o seu valor, é super importante. Mas é muito importante também você ter os cientistas que conseguem enxergar a floresta, entendeu? Então, eu tive a sorte, né? Eu falei de ter conhecido grandes cientistas, né? Como o Greff, como o Bill, como o Zuardi e outros que não estão ligados diretamente, assim, o meu trabalho, mas que eu tive, assim, como
o Mechula, por exemplo, que na parte de canabinoides, ou vários outros, né? O professor John Nichols, que veio várias vezes aqui, que é um dos... Escreveu o primeiro livro de neurociências. Né? Só isso. From Neuro to Brain, com o Stephen Kupfer. Foi o primeiro livro, antes do Kandel. Né? E é um livro maravilhoso de ler. Então, tive várias conversas com ele. Né? Então, conhecer esse tipo de pessoa, né, acaba também sendo assim, olha, você tem que... Não pode ficar só naquela coisinha assim, não, e tal. Não, qual o sentido evolutivo disso, né? Eles perguntam, mas por que é assim, né? Não só como que é, mas essa pergunta, por que é assim, né? Por que que... Então essas são perguntas fundamentais e quando você começa a ter essa visão mais geral, então as coisas às vezes começam a fazer mais sentido, né? Que aula, hein? Puxa vida. Que aula. Eu, com relação a esse último comentário, eu estava lendo um livro espetacular da Prêmio Nobel norte-americana Toni Morrison. Nada a ver com a nossa conversa aqui, mas ela fala exatamente como a trama é muito intricada e ela fala assim, como é muito difícil você elaborar e trabalhar com o porquê, facilmente se descamba para o como. Então é isso, você tem mesmo que procurar os porquês, além do como, né? E naquele caso, os porquês tinham a ver com a criação das pessoas, com os traumas que tiveram, e aqui no caso, você está dizendo do funcionamento, do valor evolutivo, né? Por quê? Por que isso, antes do como, né? Bom, Chico, não foi fácil resumir de uma forma balanceada o seu currículo vitae. Você está satisfeito com as suas realizações? Há algo que você lamenta não ter conseguido fazer como você planejava? Você poderia fazer aqui um balanço parcial, evidentemente, da sua carreira? Não é fácil. Tem algo que você não está satisfeito. Claro, ao longo da vida você tem vários aspectos que você não fica satisfeito. Eu não gosto da toda a parte burocrática. Eu gostaria de ter mais tempo para poder ler, poder pensar, né? Hoje, infelizmente, um aumento de burocracia, de carga de trabalho, etc., aquela visão do cientista que ele ia lá, ficava lendo e pensando e tentando fazer exatamente essa junção de pontos, ter essa visão mais ampla, né? Hoje o acesso ao conhecimento, o conhecimento cresceu de uma forma tão exponencial que é muito difícil para qualquer pessoa conseguir isso. Já é muito difícil a pessoa conseguir seguir o que está acontecendo na sua área, naquela sua folhinha. A pessoa conseguir olhar tudo é muito difícil. Muitas vezes eu sinto essa frustração e assim, não dá tempo. Acho que isso é uma coisa, né, que deixa frustrado. Mas em relação à minha carreira, né, como vocês viram, assim, não foi uma coisa linear, né? Quero fazer isso, quero fazer aquilo. Mas as linhas gerais, elas estavam lá, acho que desde o princípio, e eu acho que eu cheguei até o princípio, até o final, né? Perto do final, que eu já estou agora, né? Mas é às vezes, uma coisa que às vezes eu fico pensando, né? Falei, puxa, eu sou fruto de um grande investimento do Estado, né? Afinal, eu fiz Universidade Federal, depois eu fiz a residência com bolsa, depois eu fiz a pós-graduação com uma bolsa, depois eu fui para o exterior com uma bolsa e sou um professor, né? Há 37 anos aqui, 38, contando o tempo que eu fui professor na URGS, com verba do Estado, né? Eu fico pensando, bom, será que eu, olhando para a minha carreira, eu posso dizer assim, puxa, o Estado fez um bom investimento? Então, acho que é uma preocupação. Assim, eu olho e falei, bom, não foi um bom, pelo menos não foi assim um desastre, né? Acho que eu consegui retornar alguma coisa para a sociedade, que afinal foi quem investiu em mim, né? Então, sem dúvida. E alguma coisa não saiu como você planejava? Aliás, lógico, é uma pergunta quase que
óbvia, mas assim, alguma coisa que se destaque, alguma coisa, isso aqui realmente, que pena que não deu certo, que pena que não avançou. Sempre, você tem sempre coisas, mas são coisas muito pequenas, no sentido assim, de projetos que, né, que acabaram não funcionando, aí tanto projetos de pesquisa, projetos de ensino, o que primeiro me atraiu a vida acadêmica foi o ensino. Diferente da maior parte dos professores atuais aqui, por exemplo, na USP, etc., foi o ensino lá, quando eu fiz a disciplina de farmacologia. E isso sim, eu gostaria de ter tido talvez mais tempo para dedicar ao ensino, né? E agora, na verdade, eu estou tendo, né? Como eu falei, já estou numa fase carreira que eu estou dedicando mais tempo ao ensino. Comentei assim, esse eixo de desenvolvimento pessoal e profissional, mas também a disciplina de farmacologia, né? Está sendo muito modificada, né? Desculpa te interromper, mas eu queria saber, lá atrás eu fiquei com essa curiosidade, vou te perguntar agora. Eu queria saber com o que você está trabalhando atualmente, inclusive em pesquisa, mas você poderia explicar um pouquinho melhor para a gente o que é esse eixo? Como que ele vai ser aplicado exatamente? Não, ele já está sendo aplicado, nós estamos já no segundo ano. Ele envolve um espaço reservado na grade, porque eu já participava nesses programas de mentoria, que nós chamamos, já há quase 8 anos, eu imagino, mas eles eram facultativos, certo? Então, nós tínhamos que fazer reunião na hora do almoço, etc. É difícil para mim, mas mais difícil ainda para os estudantes. E no fim a gente formava um grupo, 4, 5, 6 estudantes que ficavam. Eu tive grupo lá que ficou mais de ano comigo, queria continuar, nós tive que parar porque durante a pandemia assim, nós tínhamos reunião toda semana, foi muito importante para eles, mas para mim também foi muito importante para mim, né? Porque na época terrível, você achava que não estava fazendo nada, puxa, aquele era eu ficava lá esperando, puxa, eu vou ter uma reunião com os estudantes, agora vamos falar o que está acontecendo. E aí a gente agora tem um espaço na grade, né? E, portanto, é uma disciplina e tem que gerar uma nota no final, né? Não é uma disciplina para nota, mas senão aí é a burocracia da universidade. E, no fim, você tem que pôr uma nota. Mas é muito interessante. Eu sinto assim que essa minha vivência agora já começando o segundo ano, esse período inicial aqui na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, eu com a minha experiência prévia de mentoria, era um período de muito estresse, né? Por várias razões, pelas disciplinas, mas você imagina, são adolescentes que muitos deles pela primeira vez saindo da asa dos pais. É verdade, chegando num ambiente novo, estranho, tendo uma abordagem de ensino, né? Eles foram acostumados aí com o cursinho, aquele ensino todo mastigado, etc. Aí chega lá e tem uma série de professores que a maior parte deles nem teve treinamento para ser professor e aí aquilo, alguns estudantes tinham problemas sérios, assim, sérios, emocionais. Não que isso tenha acabado, mas a minha visão, assim, melhorou bastante, entendeu? Essa visão é muito interessante e também, assim, você... eu brinco com eles, mas é verdade. Gente, vocês não são nem de outro século, vocês são de outro milênio. É verdade. Então, a gente não sabe como que esse pessoal pensa, né? A gente acha que sabe, mas é uma geração que é peculiar, entendeu? Que legal. Tem coisas, uma geração que já com seus 2 anos de idade já tinha um celular. Exato. Eu fui mexer a primeira vez num computador, PC, quando eu fui fazer meu pós-doutorado lá em Manchester, e tive que aprender a mexer com o computador, etc. O pessoal já nasce com isso, já a informação está toda ali. Então, isso tem grandes implicações para o ensino também. Quer dizer, será que hoje a gente precisa trabalhar tanto com memorização de um monte de coisa que a gente tinha que memorizar, decorar, né, etc. Quando o cara pega o celular, como é que é o tal aminoácido?
Você tinha que decorar. Você pega ali, cara, Lá. tá lá, né? Então, eu acho que o foco tem que ser, talvez, em outros aspectos que são fundamentais também na formação médica, né? E reconhecer e usar essas ferramentas. Eu numa dessas reuniões, né, vou dar um exemplo, mas que também assim, né? Nós estávamos discutindo ensino, etc, tal, não sei o quê. Aí um estudante, não, sabe o que eu gosto de fazer, professor? Eu gosto de ler resumos, então eu peço para o chat, não sei se era o chat GTP, mas é um desses sistemas de inteligência artificial. Eu peço para ele, por exemplo, faz um resumo do Leninger, e aí eu estudo pelo resumo, depois peço para ele fazer questões sobre aquele resumo. Aí ele faz questões e eu checo se eu aprendi ou não, né? Babando, de que ficar eu falei, Que isso? Gente, dia seguinte eu fui lá, baixei o chat GPT e comecei a mexer lá, porque eu falei, olha, o pessoal tá usando, então não adianta fingir que não vai usar, não. Entendeu? Salva de rebelde, né? Não. Então a gente fica assim, né? No primeiro momento você fala, pô, mas o cara... Pode ser, mas é uma ferramenta, né? Uma ferramenta nova, a gente tem que, claro, pode ser usado aí para, vamos chamar assim, trapaça, o sujeito fazer trabalhos e tal, mas de repente pode ser muito útil. Sim. Né? Pode ser muito útil. Vamos ver. E hoje tem toda uma discussão aí no uso da inteligência artificial na medicina. Eu fico acompanhando aí os principais journals e volta e meia tá lá, olha, o uso da inteligência artificial, etc. Nós vamos ter que sair da nossa casinha e enfrentar isso em algum momento, né? Sem dúvida. Chico, e em pesquisa? Onde está o seu principal foco atualmente e planos aí do seu futuro? O foco atual, né, nesses últimos anos, tem sido com o canabidiol, né? Que também não foi uma coisa linear, né? Como é que o canabidiol apareceu na minha vida? Apareceu quando eu vim fazer o doutorado com o Zuardi. O Zuardi tinha feito formação na escola lá na Unifesp, né? No grupo do professor Carlini, um grande pesquisador da área de canabinoides. O professor Carlini, ele tinha encontrado, lá nos anos 70, ele encontrou num congresso de canabinoides com o professor Rafael Mechula, que faleceu ano passado, né? O maior nome na pesquisa de canabinoides. Aí eles fizeram amizade e começaram a colaborar. E o professor Mechula mandava os compostos do professor Carlini para testar. E o Zuardi juntou o grupo, com a orientação do professor Isaac Carniol, um grande psiquiatra clínico, mas também pesquisador com trabalho na área de animal, né? Animais de laboratório. E eles começaram a ver os primeiros trabalhos com canabidiol. Quando o professor Zuardi voltou para Ribeirão Preto, porque ele é formado aqui, né, como professor, agora no departamento de psiquiatria, ele trouxe essa linha de pesquisa. Mas não era a linha de pesquisa do meu doutorado. Só que durante esse período do meu doutorado, o Zuardi me propôs se eu não teria interesse em fazer projetos com o canabidiol. Eu, claro, né, sempre tive interesse. Então foi assim que começou, né? Então, continuamos usamos esse modelo de falar em público que a gente tinha desenvolvido lá durante meu doutorado, né? E depois usamos com o canabidiol e foi sendo uma coisa paralela. E eu publiquei um trabalho com um modelinho animal, junto com o Zuardi, com o Greff, e o Mechula me escreveu uma carta. Foi em 91, estava voltando. O Mechula escreveu uma carta que tinha lido, tinha gostado muito, e se eu tinha interesse de fazer uma colaboração, porque ele tinha uns compostos lá, e quase caí da cadeira quando eu vi, né? Eu tenho essa carta guardada até hoje. Que legal. Uma grande honra. E aí nós começamos a retomar, ele começou a mandar esses compostos, aí o usuário teve a ideia, olha, a gente podia testar em pacientes com esquizofrenia, mas precisamos dar composto. Aí ele mandava pelo correio para nós. E eu tenho uns
tubo desse tamanho, assim, que chegava para mim lá. E aí foi retomando, porque, claro, para você retomar a pesquisa tem que ter o composto, né? Lógico, O Zuardi tinha alguma coisa, tinham feito vários, esses primeiros foram tudo feito com o composto que o Zuardi tinha, né? Então isso foi crescendo, né? E aí, paralelamente, assim, nesses últimos 20 anos, um interesse sobre o canabidiol, assim, começou a crescer. Canabinoides em geral, mas canabidiol também, assim, exponencialmente. E aí o nosso trabalho, né, que não eram nem citados, de repente começaram a ficar super citados. Normalmente, assim, quando você publica um trabalho, ele recebe citações no começo e tal, depois aquilo vai diminuindo. Então, esses primeiros trabalhos, colaboração com o usuário e tal, é muito engraçado, porque tem os primeiros não aconteceu nada. E agora também tem os mais citados. E foi assim, né? Também foi uma sorte, no sentido de todos esses trabalhos, eles... É sorte em termos, né? Mas eles foram pioneiros, né? Sim. Eles foram pioneiros. Sim. Então, quando qualquer trabalho atual que vai falar sobre, sei lá, canabidiol e psicose, bom, vai citar esse primeiro trabalho lá, os primeiros trabalhos publicados com o Zuardi. O primeiro paciente com esquizofrenia que recebeu canabidiol foi aqui em Ribeirão Preto, né? O trabalho do Zuardi, que eu colaborei. Primeiro trabalho mostrando efeito ansiolítico em modelos animais foi feito lá no laboratório. O primeiro trabalho mostrando efeito ansiolítico nesse modelo de falar em público foi feito aqui. Há uns anos atrás nós publicamos o primeiro trabalho usando esse modelo do nado forçado, sugerindo que o canabidiol poderia ter efeito antidepressivo. O primeiro. Então hoje já tem vários trabalhos, alguns agora clínicos iniciais, né? Mas pré-clínicos tem vários. Sim. Mas todos eles têm que referir a esse primeiro, que foi o primeiro mesmo. Exatamente. E assim várias coisas, e na área clínica também, né? Tanto, eu estava comentando antes, mas nessa última edição do Goodman-Gilman, que é, vamos dizer, bom, todo médico estudou pelo Goodman-Gilman, né? Verdade. Então, e a última edição que saiu ano passado, em contraste com a anterior, que era de 2018, que não tinha nenhuma entrada sobre o canabidiol, agora tem várias entradas, tá? Ele aparece em 2 capítulos e tem 3 citações de trabalhos feitos em Ribeirão Preto. Que legal. Um no nosso laboratório, 2 lá pelo grupo do Zuardi, do CRIPA, do Jaime Halak, clínico, e outros, né, colaboradores clínicos. Então, isso de 5 trabalhos brasileiros que são citados no Goodman. 3 são daqui. Puxa vida, sensacional. Fantástico então, mesmo. A pesquisa com canabinoides, com canabidiol, ajudou a desenvolver a compreensão do sistema endocannabinoide, não? Em relação ao sistema endocannabinoide, nós até temos trabalhos nessa área de tentando entender o envolvimento do sistema endocannabinoide, por exemplo, na modulação da ansiedade, etc. Mas o principal foco do meu laboratório lá pré-clínico, né, é não apenas detectar potenciais efeitos, né, usando esses modelos, né, então eu quero sublinhar a palavra potencial, né, mas também, e principalmente, tentar entender os mecanismos pelos quais esse canabidiol está produzindo esses potenciais efeitos. E essa aí é uma coisa científica, é uma pergunta que eu acho que tem muita relevância. Porque assim, como que uma molécula, né, ela consegue produzir tantos efeitos? Aqui eu estou falando dos efeitos pré-clínicos, depois eu vou comentar a parte clínica. Tá. Mas em termos pré-clínicos, ele tem efeitos em modelos animais de psicose, sempre falando dos modelos animais, dentro daquilo que nós comentamos. Sim. De ansiedade, depressão, transtorno obsessivo compulsivo, autismo, Alzheimer, Parkinson, e aí por aí vai. E eu estou falando só da parte neuropsiquiátrica. Uhum. Se você você tem dor, você tem várias outras coisas, até propriedades antibióticas foram já descritos agora, né?
E já tem até alguns estudos clínicos. Mas, então, assim, como? É o porquê, né? Você fala assim, poxa, um negócio meio mágico, assim, né? Então, deve ter alguma explicação, né? O laboratório lá fez contribuições, né? Como eu tive sorte com os meus orientadores, mentores, também tive talvez mais sorte ainda com os meus estudantes e ex-estudantes. Então eu tive lá um gama muito grande assim de ex-estudantes que hoje são meus colegas no departamento, em outras universidades, que foram brilhantes, né? Que o trabalho na verdade é deles e não meu, né? Eu estava lá só como supervisionando, mas trabalhei. Então vários mecanismos que foi o nosso laboratório que descreveu. Por exemplo, facilitação da neurotransmissão mediada por receptores tipo 1A de serotonina como um potencial mecanismo do efeito ansiolítico agudo. Foi feito lá no laboratório. Essa observação que está inserida no Goodman-Gilman, né? Mas, por exemplo, a professora colega agora, né? A professora Aline Campos, ela mostrou a primeira vez que em situações de estresse crônico, o canabidiol favorece a neurogênese adulta hipocampal, que é um efeito que também aparece com o uso crônico de antidepressivo. Estou falando aí do uso crônico do canabidiol. Nós também já mais ou menos vimos que é um outro mecanismo que não envolve serotonina e que isso sim, ela fez um trabalho muito bonito em colaboração com o grupo espanhol, né? Que existe uma relação causal, ela não foi só uma relação correlacional, ela mostrou que o efeito anti-estresse crônico do canabidiol, ele desaparece se você impede esse aumento de neurogênese no hipocampo. Então, são contribuições que o grupo tem dado, assim, principais. Muito legal. Agora a parte clínica, né? Bom, aí eu tenho todo esse background de farmacologia clínica e eu acho assim, qualquer medicamento, né? Seja fisioterápico, seja o que, né? Para ser indicado como um medicamento usado na clínica, ele tem que passar por todas aquelas etapas. Chama essas pirâmides de evidência, né? Sendo a última etapa são exatamente os estudos multicêntricos, duplo cego, controlado, né? E enquanto não passar por isso, eu não me sinto confortável para dizer, olha, não use o canabidiol para tratar a ansiedade. Eu nunca vou falar isso, não estou falando isso. Entendeu? Nem digo que... posso dizer, olha, você tem, nessa pirâmide de evidências, né? Você tem estudos pré-clínicos e alguns clínicos, até controlados, duplo cego, mas são estudos pequenos. Exato. Né? São estudos pequenos, uma amostra selecionada. Daí, tirar para a população, eu acho complicado. Então, nós precisamos de mais estudos. Trabalho, entendeu? Isso não é para o canabidiol, é qualquer fármaco. Qualquer fármaco, eu não mudo de opinião, né? Eu acho que aí você tem um problema socioeconômico, né? Porque aquela pontinha do iceberg, aquela pontinha precisa do interesse da indústria, normalmente. Porque são estudos muito caros na parte final, multicêntricos, controlados, etc. Então, por que o canabidiol está indicado como medicamento no tratamento de determinadas síndromes epiléticas mais raras, né, de difícil controle? Porque uma indústria resolveu investir e bancou os estudos, os ensaios multicêntricos, e isso levou o FDA, depois aqui no mundo inteiro, a aprovar. Esse é um problema, que eu não sei exatamente como que pode legar para fazer esse último passo. Então esse é um problema que eu não tenho solução, não estou ligado a isso, né? Sim, então, sim.
Mas essa é uma questão que também tem que ser colocada assim, nessa limitação. Puxa, mas por que né? Tem que ter gente que banque. Que banque. Bom, vamos adiante aqui. Chico, você conviveu e convive com muitos psiquiatras. Quais são as características que você mais admira em um psiquiatra? E o que é que você considera importante na formação de um psiquiatra? Olha, o que eu mais admiro no psiquiatra, talvez o que eu mais admiro no médico, né? Isso vem lá dessa minha primeira experiência com o professor Henry Wolff, quer dizer, um sujeito que enxerga o ser humano, não enxerga o esquizofrênico, e não enxerga o deprimido, e não enxerga o maníaco, ele enxerga um ser humano, né? Um ser humano complexo, né? E isso vale para a psiquiatria, mas para mim vale para qualquer coisa na medicina, né? Tem o paciente com insuficiência cardíaca, não, é o Francisco Guimarães que tem, entre outras coisas, manifestações de insuficiência cardíaca, mas aí tem toda uma coisa de vida, de estilos de vida, de desenvolvimento, e aí eu acho que esse é o caminho para psiquiatria, para medicina, né? Uma medicina mais humanizada, mais voltada para o paciente. E claro, eu trabalho, não sou psiquiatra, né? Nem clínico mais, mas eu trabalho numa coisa específica que é o fármaco, né? Uhum. Mas eu até sou contra o uso de fármacos, assim, né? Não use só quando for necessário. Então, entendeu? Não eu acho que o sujeito chega lá, senta, você tem depressão, toma um depressivo, tchau. Isso aqui não é um psiquiatra biológico, ele é um mau psiquiatra, né? Me diga. Ele é um mau psiquiatra. Agora, eu acho também muito importante para qualquer médico, caso aí estendendo psiquiatra, né? Assim, se manter atualizado, né? E ter essa visão científica. Exato. Quais são as melhores evidências? Né? Nós nunca vamos ter certeza de nada. Uhum. Porque as coisas mudam, né? Como era a abordagem há 20 anos atrás, hoje de repente é completamente diferente, etc. Mas é muito importante, assim, o que é o melhor que a gente tem? O que é o melhor que a gente pode fazer agora, né? E, felizmente, hoje o acesso à informação está tão fácil que, né, você consegue manter, né, acompanhando. Bom, o que está saindo? O que não sei o quê? E eu que sou um curioso, né? Não, eu fico recebendo, eu fico checando lá o que sai na JAMA Psychiatry, no JAMA em geral, mas no JAMA Psychiatry, no Lancet Psychiatry agora, né? O Lancet, o New England, essas revistas melhores, né? Tem esse Journal Clinical Psychiatry, Psychopharmacology. O Psychopharmacology, todas essas revistas eu procuro acompanhar. E às vezes, quando saem artigos que eu acho interessante, mesmo que não sejam ligados à minha área de pesquisa, etc., eu baixo. Outro dia saiu uma meta-análise, saiu acho que no JAMA Psychiatry. Meta-análise de abordagens psicoterapêuticas, tratamento de ansiedade generalizada. Né? Comparando. Legal. As diversas técnicas. Diversas abordagens. É muito bacana, muito bacana. Peguei lá, já li, passei para os estudantes, tá vendo? Não é tudo a mesma coisa, né? Etc. Você tem alterações, você tem coisas, tem abordagens. Então... Perfeito. Chico, falando nisso, eu gostaria de saber duas coisas. Primeiramente, o que você tem lido, quais são seus interesses atuais? E a segunda, se você poderia nos dizer quais seriam, a seu ver, as leituras básicas e indispensáveis em farmacologia para o psiquiatra em formação? Bom, começando pela segunda, acho que é muito difícil, né? Mesmo porque, assim, eu não sou psiquiatra e não tive a formação de psiquiatra. Então, certamente, você tem livros aí que são ótimos, mas como eu também nunca me formei em psiquiatria, se eu disser assim, olha, você tem que ler tal livro, é fundamental, eu confessar que posso falar da parte de psicofarmacologia, né? Isso. Então, a psicofarmacologia tem muitos livros. Eu fazer uma autopropaganda, mas assim, tem muitas opções, né? Muitas opções, eu acho que... Mas para aquele que está
começando, eu acho que o livro nosso, na verdade, que nós organizamos, né? O professor Greff e eu, ele é um livro que foi voltado exatamente para aquele pessoa iniciante, né? Que, em várias áreas, não só na psiquiatria, mas na psicologia, etc., né? Eu acho que é um bom início. E de lá a pessoa pode, né? E esse livro, só fazendo um comentário, né? Ele também tem uma história que começa com o Prêmio Jabuti, né? É um livro fantástico, escrito pelo professor Greff, antes de eu vir para cá, né? Que ganhou o Prêmio Jabuti, que são drogas psicotrópicas e seu mecanismo de ação. Uma delícia de ler esse livro. Verdade. Uma maravilha de ler esse livro. E aí, muitos anos depois, foi o Greff que propôs, olha, não reproduzir aquele livro, seria impossível, né? Mas, olha, a gente poderia talvez fazer um livro, atualização, né? Então, mas a inspiração foi esse prêmio Jabuti que o Greff ganhou. Então, está na sua terceira edição, a última saiu faz uns 2 anos. 2 anos, então acho. Ela está 22, ainda tá bem atualizada. Né? É uma área que tem muita novidade, né? É difícil, né? Cada vez que a gente vai fazer uma atualização, você tem muitas coisas, assim, de técnicas novas, de abordagem, né? Por exemplo, a microbiota, etc., que agora já é tocado lá como início, né? Sim. E o que eu estou lendo? Os interesses, né? Então, eu tenho meus vários interesses, né? As coisas que eu gosto, eu acabo lendo sobre aquilo, né? De vez em quando eu leio romance, mas eu não... Nesses últimos anos já li muito, mas não tenho lido muito romance. Eu gosto muito de, primeiro, música. Esse é o meu grande hobby. E sempre estou lendo alguma coisa sobre música. Agora eu estou lá com um livrinho sobre Mozart. Já li uns 20 livros sobre Mozart, mas estou lendo mais um que Legal. Fui para Londres agora faz um tempinho. Achei na livraria, achei uma abordagem interessante. Mas eu gosto muito também de, por exemplo, história. De cultura, de arte. O que eu li recentemente, né? Eu li um livro sobre a Pérsia, né? A história do Império Persa até os dias atuais, né? Isso foi interessante. Foi um estudante da Dinamarca lá que veio visitar aqui. Ela está trabalhando lá com um laboratório, uma ex-aluna minha, que hoje é professora lá na Dinamarca, né? E aí ela queria me conhecer aqui, ela veio para o Brasil, veio para conhecer. Uma pessoa muito interessante e tal. Eu me dei conta, poxa, não sei nada sobre o Irã, sobre a Pérsia, entendeu? A gente não sabe essas coisas que saem aqui, mas a gente... Aí resolvi pegar um livro e ler, né? Muito, muito bacana. Agora eu estou lendo sobre... Não, acabei, né? A história da Rússia agora. Toda essa confusão na Ucrânia, a Rússia, etc. Tipo, como é que se formou ali? Como é que é a história? De onde que veio esse império? Como etc. e por quê, né? Então eu tenho esses interesses também, né? Legal. De ler. E uma coisa, por exemplo, do porquê, né? Que é uma coisa que o Greff também gosta muito. Até eu emprestei esse livro para ele gostou muito. Tem até uma excelente palestra sobre isso, né? Que tem a ver os porquês, né? Em relação à música. Que é o porquê que nós gostamos de música. Entendeu? Por que a espécie humana ela consegue ser tão tocada pela música? Né? Porque, por exemplo, o cachorro, ele ouve muito melhor que a gente. Sim. Mas você toca uma peça musical ali, o cachorro não... Por que dá essa resposta emocional? Algumas peças podem fazer a gente chorar, rir, etc. Tem uma vantagem evolutiva, né? Então essa é uma discussão muito fascinante. Qual o livro, Chico? Esse livro é espetacular de ler. Se chama The Singing Neanderthals. Os Neandertais cantantes. Legal. E ele faz uma discussão disso e ao mesmo tempo faz uma história da evolução. É um livro, deve ter uns 15 anos, então tem algumas novidades, mas o essencial da evolução da espécie e aí essa
coisa da música, né? E agora saiu, aliás, tô lá para ler, saiu, foi no JAMA, né? E agora saiu recentemente, eu confundo, não sei se foi no New England, a questão da musicoterapia, né? Inclusive na parte de psiquiatria. Mas esse artigo está fantástico. Ele é uma discussão assim, com meta-análises, com aspectos de neurobiologia, tentativa de expressão. Então, é um artigo fantástico, né? Isso saiu finalzinho do ano passado. E agora saiu um outro critério. Quanto ao jovem médico, você falou da sua experiência com esse eixo de tutoria, de mentoria, né? Mas quanto ao jovem médico que considera ser professor, pesquisador, quais seriam as suas recomendações? O que ele deveria buscar ao planejar uma carreira nessa linha, Chico? Bom, eu acho que ele primeiro tem que ver se ele tem as características assim de disposição, não é? Característica talvez não é uma boa palavra, uma disposição assim, olha, eu vou ter que ir atrás, eu tenho que ter essa curiosidade, saber como as coisas funcionam, eu tenho que ir atrás, eu tenho que procurar, né? Tenho que seguir a literatura, eu tenho que me organizar. Isso é uma coisa importante, né? Segundo, eu ia dizer, fazer um voto de pobreza, mas não precisa ser tanto. Mas também a pessoa que vai se dedicar a tempo integral à academia, ela tem que ter consciência que ela não vai ficar rica, né? As exceções das exceções, se for uma dedicação. Mas isso é um problema que a universidade pública vai ter que enfrentar uma hora ou outra. Isso é assim também fora daqui? Lá eu tive a experiência na França e eu não vi o pessoal... Bom, lá há uma diversidade muito menor, né? O contraste é muito menor entre as classes sociais. Mas não é tanto quanto aqui, né? Não é. É que também a carreira vai mudando, né? Então, eu assim, não acho que meus colegas provavelmente vão me matar, mas eu não acho que eu ganhe mal, eu estou insatisfeito. Eu acho ao contrário. Mas, claro, eu entrei numa outra época, eu tenho, por exemplo, a aposentadoria integral garantido. Agora, você tem colegas que entraram e que não tem mais aposentadoria, era um atrativo. Era um atrativo. Então, esses atrativos foram saindo. Hoje em dia, para ter uma ideia, um docente que entre tem que fazer o doutorado. Então, o sujeito só entra com o doutorado, praticamente. Sim. Então, para fazer o doutorado é aquele negócio. O sujeito vai formar, fazer residência, etc., né? Tiver lá com seus 35 anos ou mais, ele vai poder fazer um concurso, provavelmente com vários candidatos, e talvez tenha a chance de virar um docente. Enquanto isso, o colega, falando no caso aí da psiquiatria, o colega que era o pior aluno da classe está ganhando 40, 50 mil por mês e ele está lá vivendo de bolsa. É muito difícil, né? Isso Sim. É uma coisa que em algum momento, se você quiser continuar tendo, isso estou falando psiquiatria, mas isso se estende para várias áreas, você vai ter que ter soluções. Nós estamos tendo concursos lá nas áreas clínicas e às vezes aparece um candidato. Você diz, pelo amor de Deus, aprova o candidato, porque senão daqui a pouco não vai ter. Então, essa coisa vai ter que ser, vai ser uma outra história. Mas assim, um salário hoje líquido vai dar uns 10 mil por mês. Uma pessoa que já está numa etapa em que provavelmente já tem família, se o sujeito se formou agora, tudo bem, né? Mas se o sujeito está lá numa etapa que tem uma família, que já tem uma responsabilidade, que tem não sei o quê, se morar em São Paulo, então, aí nem sobrevive. Muito complicado, né? Claro que isso é um aspecto, sim, negativo, mas que vai ter que ser enfrentado pela academia em algum momento. Como lidar com isso? Que mais na carreira? Agora, pelo outro lado, sim, eu acho, né, olhando para a minha vida e de outros, é uma vida interessante, que você vai conhecer pessoas interessantes, você vai conviver com pessoas interessantes e também com pessoas novas, no caso de professor, né, você está sempre lá
alunos, com pós-graduandos e sempre gente jovem. Isso ajuda a manter a pessoa mais jovem, eu acho. Sem dúvida. Não tem essa o Vinícius vivência, fala sem dúvida, né? mas o Vinícius não sabe de nada. Essa vivência com pessoas jovens, pessoas que têm de outra geração, né? No nosso caso aqui, como eu falei, de outro milênio. Sim. Isso eu acho também muito, muito positivo, né? Legal. Chico, a gente queria mais uma vez agradecer a sua disponibilidade de nos conceder essa entrevista. Eu não tenho dúvida que vai ser inspiradora para o psiquiatra em formação, principalmente aos que desejam seguir uma carreira acadêmica. Eu também acho. Quando eu lhe fiz o convite para ser um dos entrevistados, você modestamente falou que não pensava, olha só, Vinícius, ele disse que não pensava ter tido tanta relevância para a psiquiatria nacional. Aí eu fiquei pensando que talvez nem você mesmo tenha consciência do que fez pela nossa especialidade, além das contribuições originais que deu para a psicofarmacologia e a neurobiologia dos transtornos mentais. Você gostaria de falar algo mais? Para finalizar e encerrar aqui? Só agradecer, disse que foi ótimo. Eu não gosto muito de entrevistas, eu sou do tipo keep a low profile. Mas foi muito bom essa conversa, eu gostei bastante e parabéns aí pela iniciativa, eu acho fantástico, né? Legal, obrigado, Chico. Legal, muito obrigado, Chico. Gostei demais de revê-lo, viu? Um abraço para você, um abraço, até a próxima. Você tem angústias na hora de internar um paciente? Sente tranquilidade ao indicar à família um lugar que garante tratamento de alta qualidade? Foi para resolver com excelência questões urgentes da psiquiatria que a clínica Elibré foi criada. Com gente que gosta de ciência e com gente que gosta de tratar gente. Pergunte às pessoas que já internaram, para os pacientes que já passaram por lá, ou venha você mesmo tirar suas próprias conclusões. Entre em contato pelo site elibre.com.br ou pelas nossas redes sociais. Você ouviu mais um episódio do PQU Podcast. Acesse nosso site pqpodcast.com.br, onde encontrará todos os episódios já publicados, com as respectivas referências, organizados por data, autor e sessão. Também estamos no Instagram e no YouTube. Agradecemos sua atenção.